Bom dia. Eu queria agradecer, acho que todo mundo está com as palmas aquecidas, então vamos agradecer a doutora Marta, né? Porque ela idealiza isso. Há 4 anos, a gente tem alguém pensando em vocês. Porque pensar em montar uma aula é fácil, agora pensar em reunir o Brasil, que tem doença, para a gente melhorar, isso é difícil. Então, doutora Marta, obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada a todos os laboratórios e obrigada a vocês por deixar o lar de vocês nesse Brasil imenso e estar aqui para a gente discutir e crescer juntos. E a Marta pediu para eu falar, que a Marta inventa, né? Para a gente falar sobre... Onde eu vou olhar? Acho que aqui. Para a gente fazer... O que é essa tal de avaliação nutricional que todo nutricionista gosta de fazer? Para que serve, né? Então, é isso que a gente vai falar. Então, quando uma nutricionista pensa em fazer avaliação nutricional, é 3 grandes perguntas que nos vêm à mente. Por que eu avalio? E como eu avalio? Por que vai servir isso? E o que mais tem por trás de tudo isso que nós, metidas nutricionistas, vamos atrás? Então, uma coisa que sempre preocupa vocês é desnutrição, né? Então, a gente avalia vocês porque a gente quer saber se vocês estão não desnutridos. E a pergunta é, o que é? O que é desnutrição? Ah, eu sei, é perder peso. É muito mais que isso. O conceito de desnutrição está relacionado ou porque você ganhou muito peso, ganhar peso é desnutrição, está embutido nisso. Eu vou mostrar para vocês. E também, ou a perda de peso, mas atrás de tudo isso tem o quê? Tem uma inflamação. Então, a gente tem que entender tudo isso que está acontecendo no corpo de vocês. Então, são 2 grandes momentos. Então, uma pessoa que tem uma inflamação, ela pode estar com sobrepeso, uma obesidade, mas também pode estar com baixo peso. Então, a gente tem essa visão. E nesse estado inflamatório, e não é só a doença inflamatória ela está em destaque como doenças crônicas, mas todas elas, o câncer, a insuficiência cardíaca, tem esse aspecto de quê? De um estado inflamatório, que o que acontece? Essa inflamação começa a mexer no corpo da gente. De que forma? Fazendo perder massa gorda, gordura, por isso a pessoa emagrece, perde o apetite. E mais do que isso, ela começa a ter outros distúrbios, que vocês podem já ter ouvido falar em resistência à insulina, anemia. Isso começa uma cascata. E começa a ter um monte de alterações que faz perder o quê? Além do peso, um músculo. A gente perdendo massa muscular, alguém de vocês já ficou fraco? Alguém de vocês já te falou assim, nossa, que preguiça de levantar dessa cama? Falar em atividade física, vamos andar, Deus me livre, eu não tenho força mais nem de ir para a cozinha. Tudo isso está dentro do processo que é a perda de massa muscular, perda de gordura. O que está acontecendo? Isso daqui não é para vocês ficarem malucos, mas é que atrás desse processo, 1001 reações estão acontecendo. Então, esse slide aqui está mostrando que, numa situação normal, o nosso corpo vai conversar com aquilo que a gente está comendo, isso chega no intestino, e do intestino onde a gente absorve, a gente vai ter uma resposta no músculo, no osso, no tecido adiposo, no corpo inteiro. E quando tem a doença, tudo muda. Essas reações mudam completamente. Então, eu como algo, mas o meu intestino está com a doença. E o que vai gerar isso no meu músculo? Se eu não estou comendo adequadamente, o músculo diminui. Eu vou mostrar para vocês o quanto diminui a massa óssea. Dependendo do remédio que vocês estão tomando, vai perdendo massa óssea e, consequentemente, perde gordura também. Isso é comum? Veja como é comum essa desnutrição, essa perda, essas alterações. No Crohn, podemos ter até 75% das pessoas que têm Crohn desnutrir, perder peso, perder massa muscular. E na colite, até 60%. E o que mais isso acontece? É só perder peso? Na hora que eu estou perdendo peso,
Por quê? Porque eu não estou absorvendo? Porque eu estou perdendo uma diarreia? Mas que mais? Eu tenho albumina que cai, eu tenho, a gente chama de caquexia, ou perda dessa massa muscular com essa inflamação importante. E fora isso, eu tenho cólica, eu tenho distensão, eu tenho desnutrição. Tudo isso está interrelacionado. E olha, o que a gente chama que é um grande ciclo vicioso. Olha que bonito que é o intestino. Ele é lindo. Gente, o nosso intestino é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas o que acontece no intestino inflamado, que tem diarreia, que não absorve, que emagrece, que altera o paladar? Ele vai mudando e fica o intestino careca. Esse é um conceito que a gente usa. Perdeu aquelas vilosidades, vou voltar, perdeu o que a gente chama de vilosidades e fica careca. E o que um careca, um intestino careca vai conseguir absorver? Muito pouco. Então, por isso, vocês têm diarreia. E por que a gente, então, é tão importante fazer essa avaliação dessa massa? Porque na hora que eu entendo o quanto vocês perderam, eu identifico essas alterações. Eu posso melhorar a terapia nutricional, ou seja, o quanto eu vou ofertar para vocês. E não existe regra, receita de bolo. Abel, me ensina o que eu faço. Não tem, porque cada um de vocês é um. Ninguém perde peso igual, ninguém emagrece igual, ninguém engorda igual, cada um é um. Então, não existe, eu preciso individualizar, eu preciso tratar vocês um a um. E depois, minimizar os efeitos do futuro. Quanto que vocês perdem de peso? E olha, esse é um trabalho bem interessante, que mostra que um adulto jovem, de 38 anos, que ele fique em repouso por 14, de 5 a 6%, ele chega a perder em 28 dias. Ou seja, pensa um mês que vocês estão parados, 14 gramas de proteína, de músculo, uma meia-idade, 50 anos, 83 gramas por dia, que isso dá em 14 dias, 1.160. Gente, é um volume monstruoso. Uma pessoa idosa, acima dos 60 anos, 83 gramas por dia, isso em 10 dias são 950 gramas. Isso quer dizer o quê? Trocando em miúdos. Vocês vão enfraquecendo, vão enfraquecendo. Então, essa fraqueza de vocês, de onde vem? É porque eu não como? É porque vocês estão perdendo massa muscular. E essa massa muscular, porque tem todo esse processo inflamatório atrás. Se vocês forem para uma UTI, veja, 30% de massa muscular é perdida em 10 dias. É gritante isso. E perde o quê? Só tudo isso, ó, pessoal. Perde peso, perde proteína, ferro, selênio, zinco, cálcio, vitamina B12, vitamina D, perde tudo. E é isso que a gente se preocupa. Então, respondendo à pergunta, o que avaliar? A gente avalia nutriente, a gente avalia a composição corpórea de vocês, a inflamação e a capacidade funcional. Então, nós temos algumas ferramentas para isso. Em relação aos nutrientes, o que a gente mede? Por que a gente pergunta para vocês o que vocês comem? Eu quero entender a história dietética de vocês, o que vocês habitualmente comem, não por curiosidade, tá? Mas porque a partir daí eu vou saber o que eu posso estar ofertando, aumentando e diminuindo. Quanto que vocês estão perdendo de nutrientes, quanto vocês gastam. Caloria indireta é um do mecanismo que a gente possa avaliar realmente o quanto de calorias o organismo de vocês estão despendendo. Nós temos alguns equipamentos para medir tudo isso e o balanço nitrogenado, que é pouco feito no dia a dia. Como que a gente mede a composição? É coisas que vocês adoram, né? A gente põe vocês na balança, que vocês amam, na bioimpedância. A doutora Marta adora ver a minha bioimpedância. Até vai ter uma foto em homenagem a ela. A gente mede a altura, tudo isso, área muscular, para saber o músculo que vocês têm. E como a gente mede a atividade inflamatória? Através de albumina, como que ela repercute em cima da albumina, hemoglobina, PCR, citocinas. E, finalmente, algumas medições de função muscular,
tem um aparelho para medir a força da mão, do aperto de mão, função cognitiva, função imune, ou seja, são todos os exames que a gente vai somando para chegar aí num diagnóstico. Então, não é... Vocês às vezes pensam, nossa, então é só subir na balança ou ser beliscado, a nutricionista vai saber como eu estou. Então, vejam a complexidade para a gente chegar nesse diagnóstico de vocês. Mas é só isso? Não, algumas coisas precisamos mais informações no pequeno, né? No minúsculo. Vamos lá. Proteínas totais, é um exame que normalmente vocês fazem, isso é importante para a gente estar diagnosticando a desnutrição. A albumina é um marcador muito importante para nós, nutricionalmente falando, que também está relacionado não só com a má absorção, mas com a desnutrição. E o PCR, que vai nos falar aí sobre atividade, um grande marcador inflamatório. Além disso, algumas vitaminas, né? A que mais vocês sabem é a vitamina B12, que a gente sempre fica de olho, principalmente quem tem a doença na região do ilho, porque a B12 é uma vitamina super difícil de ser absorvida, e ela só é absorvida na região do ilho. Tirou o ilho, a gente vai ter que dar de outra forma. Então, e a falta dela, a fadiga, o cansaço. Então, muitas vezes, vocês podem sentir, eu não perdi peso, eu não perdi músculo, e por que eu estou esse cansaço? Pode ser falta de B12. E o ácido fólico, vocês sabem que, principalmente, as vitaminas e os minerais estão presentes nas verduras e nos legumes, muitos de vocês tiram por um momento de diarreia, e aí acaba diminuindo. Então, é importante a gente sempre estar suplementando. E qual é outra coisa que nos sempre chama atenção, né? É o outro lado que hoje muitas pessoas têm, não só a perda de peso, mas o ganho de peso, e que está relacionado à doença hepática gordurosa não alcoólica. Isso cada dia está aumentando mais, e a gente tem que ficar atento a isso. Muito relacionado num período de remissão da doença. Falando de uma pesquisa que nós realizamos o ano passado, no site da ABCD, durante um mês, nós conseguimos que vocês respondessem, 1.261 pessoas responderam, que é fantástico isso. Na jornada, vocês foram maravilhosos, e na pesquisa de um mês, vocês foram incríveis também. E aqui eu só vou mostrar dois dados que a gente teve em relação ao que a gente está abordando. Uma das perguntas dessa pesquisa foi, você ganhou peso, você perdeu peso, o seu peso está estável no último ano. Olha que interessante. 38% dos que responderam, eu perdi peso. 39% ganharam peso. Então, eu quero mostrar para vocês que perder peso faz parte, no último ano, 14% perdeu menos que 5%, mas 16% entre 5% a 10%. Gente, é muito isso. E mais do que 10% do peso, não, 10 quilos, desculpa, 8%. Agora, vamos ver o outro lado. Em termos de ganho de peso, olha a estatística, é praticamente a mesma. 14% ganhou menos do que 5 quilos em um ano. 16% ganhou de 5 a 10 quilos em um ano. E 7% mais do que 10 quilos em um ano. O que está acontecendo aí nesse corpo? Ele está inflamado e alguma medicação que pode estar potencializando isso. Isso é bom? Não necessariamente. Então, a gente tem que ficar atento, porque pode levar a essa doença hepática. E a gente já vê na literatura que essa doença ocorre, essa obesidade está ocorrendo em até 40% das pessoas com doença inflamatória, e o sobrepeso, e aí a gente tem alguns indicadores que nos falam se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, também podendo chegar a 40%. Isso por quê? Porque está presente ainda o que a gente chama de disbiose, essa alteração da microbiota intestinal pode estar favorecendo? Sim. Dependendo do que a pessoa come, alguns peptídeos ali que vão favorecer a essa disbiose, alguns hormônios, ácidos biliares,
Tudo isso potencializa o que a gente chama de síndrome metabólica, e, por sua vez, essa síndrome metabólica levando a essa doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, veja, a estatística já mostra que até 55% das pessoas com colite pode ter essa doença. E no Crohn até quase 40%. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A gente não tem que ficar só atento àquela pessoa que perdeu peso, mas o outro lado também. E o outro ponto que a gente precisava abordar é quem e quando usar suplementos. Os suplementos são importantes? São importantíssimos, porque, veja, quando a gente perde peso, recuperar é muito difícil. E nessa mesma pesquisa, nós perguntamos, você faz uso de suplemento? Olha que incrível. Praticamente metade falou que sim, metade falou que não, um grupo nem conhecia. Quando, então, eu vou usar suplemento? Para aquelas pessoas que estão fazendo uso da alimentação por via oral. E aí eu vou associar, então, o suplemento. Então, quem? Quem perdeu muito peso, quem precisa se recuperar de uma cirurgia, quem está em remissão, mas o seu nutricional ainda não foi completamente recuperado, porque uma coisa, e a gente sabe, primeiro vocês vão entrar em remissão, mas o estado nutricional, o recuperar peso, vitaminas, minerais, vem muito tempo depois da entrada da remissão. Então, eu preciso diminuir esse tempo. E na hora que eu suplemento vocês, eu encurto esse intervalo de tempo. Quando? Então, só quando eu estiver na fase ativa? Não. Então, por isso que na fase de remissão, nós mantemos esse suplemento por um período para completa recuperação nutricional de vocês. Aí a pergunta que a gente faz, né? O que estamos fazendo errado para as coisas não darem certo, né? E aí a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a pirâmide alimentar está invertida na maioria das pessoas. Então, eu vou mostrar uma pirâmide já ideal de alimentação, mas o que acontece não é bem isso. O que mais as pessoas estão comendo? Gordura. Quem não gosta de um pão doce, de uma coisinha frita, sorvete de creme? Olha, eu não quero fazer análise, mas eu vi que alguém ganhou bombom de cupuaçu, castanha do Pará, chocolate. Será que está no pico da... Não, mas tudo bem, eu não estou aqui para julgar. No meio aqui, pães, cereais. Adivinha o que está no pico da pirâmide, lá embaixo, que de vez em quando eu olho uma verdura, um legume, uma cenoura, uma maçã. Muito bem. Olha, mostra isso para uma criança. Vocês já foram em festa de criança ultimamente? Naqueles lugares que só tem batata frita, hambúrguer, salsicha. Só coisa boa, né, pessoal? Só que não, né? Então, a ideia é, vamos manter o controle da situação, tentar evitar os riscos, né? Vamos buscar essa pirâmide alimentar, que é o que é chamado dieta mediterrânea. Entre todas as várias dietas que a gente tem aí, essa para doença inflamatória é a mais indicada. Olha o que tem na base da pirâmide. Atividade física, reuniões com os amigos, beber água, sociabilidade, isso é o ideal. Depois, o que a gente vai comer bastante? Verduras, legumes, frutas. Olha lá no pico da pirâmide, o bolo, o brigadeiro, a carne vermelha. Então, assim, tem coisas que a gente deve evitar, não existe nada proibido. Existe aquilo que eu não vou fazer uso diário. Uma vez por semana, não faz mal. Eu vi que ontem no jantar, eu não olhei, tá? Mas que ninguém bebeu Coca-Cola ontem, eu adorei. Eu nem vi o garçom passar com um monte de Coca-Cola, não vi, mas tudo bem. Não, mas eu não vi. Então, pessoal, olha o que está lá em destaque, atividade física. E aí eu vou perguntar, qual é a melhor atividade física? Aquela que você goste. Mexa-se, saia do sofá,
Vai correr, vai andar, vai pular, vai dançar, vai beijar, vai tudo. Mas saia do sofá. Agora eu vou mostrar umas cenas fortes. Atenção. Cuidado. Pessoal, isso é de verdade, é comida. Vamos procurar comidas, sabe? Comidas naturais. Vamos colorir o nosso prato. Então, não foi por acaso ontem que naquele buffet tinha todas as cores. Tinha vermelho, verde, branco, amarelo. Não é para a gente, eu sou corintiana, eu não gosto de verde. Esquece, pessoal, o nosso prato tem que estar sempre colorido. Porque quanto mais colorido, mais vitaminas, minerais e saúde vocês vão estar colocando no prato de vocês. E eu queria terminar com 2 frases. A primeira da Madre Teresa de Calcutá. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Essa reunião seria menor se cada um de vocês não estivesse aqui fazendo esse oceano, como a doutora Marta falou. E a gente nem combinou. E Machado de Assis. O melhor modo de viver em paz é nutrir o amor próprio dos outros com pedaços dos nossos. É o que eu acho que a doutora Marta propõe nesses encontros. É a gente nutrir vocês com o nosso amor, para que vocês possam, cada dia mais, ficar melhor. Eu acho que é isso que nós gostaríamos, e não peçam ajuda, a gente está aqui para ajudar vocês. A BCD existe por vocês e para vocês. Obrigada pela atenção de vocês.